Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior. Plano de saúde com os melhores hospitais do estado. A Copa Truck é uma das categorias mais impressionantes do automobilismo. Ela une engenharia pesada e desempenho humano no limite. Pilotos de caminhão passam dos 200 por hora. No programa de hoje, vamos conhecer os bastidores dessa modalidade, entender os desafios de pilotar veículos desse porte e descobrir o que move um atleta que faz da pista um território de superação. Poucos esportes traduzem tão bem a união entre potência e precisão. E a Copa Truck se destaca muito nesse quesito. Será que é mais difícil competir pilotando caminhões? Não sei, mas o Hugo Sibien está aqui para contar para a gente. Hugo, obrigado demais por ter vindo. Obrigado pelo convite aí, Felipe. Queria que você, antes de falar sobre a Copa Truck, explicasse para a gente e para quem está ligadinho aqui no Ponto de Vista, como é que começou a sua paixão por velocidade e automobilismo? A minha paixão começou pequeno, foi uma coisa assim que eu comecei vendo as corridas na TV, né? Ainda. O que você assistia? Eu assistia Fórmula 1, GP500 que era de moto, o que tinha na TV de qualquer coisa, qualquer corrida, minha mãe fala, qualquer corrida que passava na TV você parava para ver. Futebol pouco, mas corrida todas. Então comecei lá na década de 90 perturbando minha família para ir para as corridas de kart, kartódromos, etc. E aí acabou dando certo. Eu corri uns campeonatos regionais no Sul e fui convidado para uma categoria de nível nacional que é Endurance. E daí foi Endurance, Stock e agora a Copa Truck. Endurance, explica para quem está em casa, são essas competições que levam mais tempo? A competição que você geralmente não, necessariamente você tem mais de um piloto por carro. Então a mais famosa delas, que talvez seja a corrida mais famosa aí de todas as categorias, é 24 horas de Le Mans. Então, que são 24 horas de prova com 3 pilotos. Vocês vão revezando ali? A gente os pilotos revezam, no caso de 24 horas, cada um vai pilotar em média 8 horas. Então é bastante pilotagem em 24 horas. Mas aqui no Brasil a maior que tem é de 12 horas, que é a 1000 milhas de Interlagos. Larga meia-noite, termina meio-dia. A Endurance Brasil é uma categoria que tem GTs e protótipos, né? Os GTs são de marcas consagradas aí, Ferrari, McLaren, Porsche, Lamborghini, e os protótipos são carros específicos para corrida mesmo, como se fosse um protótipo Fórmula, só que com a carenagem cobre as rodas e é mais rápido que os GTs. Aí depois foi para Stock. E agora, Stock foi a segunda, então? Stock foi a segunda, ao mesmo tempo, né? Teve um ano que eu corri as duas. E aí eu recebi um convite da Truck. Em que momento foi isso? Você estava em que momento da Stock e como é que você recebeu esse convite e aceitou, principalmente? É uma história legal essa. Porque um chefe de equipe, o Leandro Totti, que é meu chefe de equipe hoje na Truck, ele também foi meu chefe de equipe na Endurance, em 2021. E desde 2021 ele fala, pô, seu modo de pilotagem, você é um cara mais raiz, o caminhão é um negócio mais raiz, né? Ele já enxergava um potencial ali. Aí você vai se dar bem, vamos lá. Ele também é chefe de equipe de uma equipe da Truck, que é a principal categoria hoje do automobilismo. E eu nunca fui, porque eu estava ainda com todo o projeto de patrocínios e comercial para Endurance, para Stock. Mas ano passado ele teve um problema com um dos pilotos, o outro estava bem no campeonato. E ele pediu uma ajuda porque o outro piloto mora nos Estados Unidos, tem um problema de saúde. Teve que se ausentar. Teve que se ausentar. E aí no meio do campeonato, em julho, na 5ª etapa, ele falou, olha, eu preciso de você agora para ir. E acabou dando certo. E aí você foi para a Copa Truck. A gente fala Fórmula Truck, está tão comum, isso começou assim, né? Começou como Fórmula Truck na década de 80, cresceu muito. O Aurélio, que é um idealizador do campeonato, ele faleceu em 2015, se não falha a memória, e aí a Fórmula Truck, do jeito que era, acabou se transformando em Copa Truck. É uma nova categoria, mas é praticamente a sequência do que era a antiga Fórmula Truck, levando todos os principais patrocinadores, as principais marcas de caminhão para lá. E aí são caminhões, mas não são caminhões de rua. O pessoal fala, pô, mas não vai tombar. Essa é uma dúvida que eu tenho também. Primeira vez que você vê na TV e que eu vi na TV também, eu achava a mesma coisa. Mas se você pegar um caminhão de corrida, que é um protótipo, né? Os carros de corrida são basicamente protótipos. Até
Porsche Cup, que utiliza carros de rua preparados para a corrida, acaba virando um carro protótipo. E a Turismo Nacional, que utiliza os carros mais tração dianteira, mais comuns aí que a gente vê na rua, acaba virando um protótipo no final das contas. O nosso caminhão não é diferente, é 5 toneladas ali, 4.800 quilos, mais de 1.000 cavalos, 1.300 cavalos, chegou a bater. Forte, hein? Forte. E aí você pega um motor preparado, com uma cabine de um caminhão menor do que aquele chassi que você está correndo, acaba ficando mais leve, freio especial, suspensão especial e ele fica rápido. E o mantra que eu ouvi durante 5 anos aí que o Totti falava que não é um caminhão, é um carro de corrida pesado, grande, é verdade. Você acha isso mesmo? As reações são bem parecidas com um carro de corrida, com pouca aerodinâmica e muito peso. Velocidade máxima que chega? Hoje em dia tem uma curiosidades da Copa Truck. Todas as corridas têm radar dentro do negócio. Por quê? Imagina você chegar a 240 por hora no final da reta de Interlagos e 3 caminhões emparelhados freando a 240 por hora e um bate no outro. Vai dar acidente, né? Vai dar aí nessa 5 toneladas vezes 240, você multiplica isso, você Nossa dá uma força grande. Então o que eles fazem por segurança? Tem um radar. Você, ali na entrada do box Interlagos, por exemplo, você tem um radar que você chega ali aos 200 e poucos, freia 160, tem que passar, se você ultrapassar o radar, você toma um drive-thru, e na freada de novo você está a 200 de novo. Mas se tirar o radar, vai bater uns 240 lá hoje em dia. Vamos falar de carreira. Você é um cara experiente. Quanto tempo você tem juntando em todas as categorias? Tem bastante tempo. Eu tive um intervalo de categorias de campeonatos completos, né? A gente saiu do kart lá no final da década de 90, início dos anos 2000. Eu voltei a um campeonato completo só em 2015, 2016. E a gente fez vários eventos de corrida única e etc., mas algumas coisas amadoras também, a gente nunca se afasta disso. Então você pode botar desde a primeira vez que eu sentei no kart ou que eu fui a um kartódromo, tem desde 92, 3, que a gente está lá intermitentemente, mas está. Preparo físico e mental para pilotar caminhão. O caminhão e o carro de corrida, eles têm os mesmos problemas. Você tem que estar bem fisicamente para você não perder a concentração na corrida, né? O caminhão é um pouco mais fresco que um Stock Car, por exemplo. O caminhão vai bater ali uns 50 graus dentro do carro e você está com macacão e calça anti-chama. Você chega a essa temperatura ali dentro? E é mais fresco que o Stock. O Stock chega até 70. Que isso? Olha aqui, curiosidades então, eu não sabia, eu achei que era climatizado, que tivesse um conforto. 50 graus dentro de um caminhão. Quanto mais espartano, melhor para a corrida, porque você está com as coisas mais leves, você tem gravidade mais baixa, então é barulho. O automobilismo, todo mundo olha por fora e fala, pô, legal, o cara tem um glamour ali, né? Você está andando de GT ou de caminhão ou de Stock Car, mas isso é por fora. Por dentro é hostil, é um esporte que você tem que gostar mesmo. E tem que encarar algumas coisas que são... Isso é uma delas. Quente, barulhento, desconfortável. E você fica... Eu uso o frequencímetro nas corridas. A média fica entre 169 a 175 de batimento. Então você fica uma hora. Se tivesse uma atividade física intensa. Intensa. Nos carros mais quentes a gente perde 4 kg por corrida? Por corrida, numa hora de corrida. O preparo então tem que ser muito grande, tem que ser muito bom para você não perder a concentração. Não é que você não consiga pilotar, senão você dá aquela passada mal, você tem que estar com a concentração ali no limite para você não tirar o pé, né? Se você tirar o pé... Eu já aproveito e emendo, você teve algum momento aí que você passou por algum perrengue, de se sentir mal, não, de ter que... Dentro do carro, não. Os perrengues foram um acidente. Esse aqui é um acidente. Isso aí é um acidente? O que rolou aí? Aqui um óleo na entrada de uma curva chamada Mergulho, em Londrina, que é uma curva que você desce um prédio de 3 andares em mergulho, assim, e aí tinha um óleo ali em cima, eu passei reto e bati no muro ali, aí o movimento no caminhão acabou quebrando o dedo. Eu estou fazendo fisioterapia, mas é pouco. Mas já tive outros piores. Esses são os perrengues. Mas é tudo risco calculado hoje em dia. Não é igual antigamente que os caras eram corajosos de verdade. Mas não teve nenhum acidente assim grave, algo que te tirou da pista por um tempo, nada nesse sentido? Não, teve acidentes mais espetaculares, vamos dizer assim, plasticamente falando. Certo. Mas eu tenho costela quebrada. Vou fazer as contas aqui. Costela quebrada, dedo machucado. O joelho,
duas vértebras que também foram afetadas num acidente aí, mas foi coisa simples, gente. Acidente de trem. Tá tranquilo por enquanto. Tranquilo, tão bem. Mas o problema dos carros de corridas hoje em dia é que eles estão ficando mais rápidos que as pistas. Aí, quando tem essa demora da adequação, você tem algumas curvas que ficam perigosas, mas logo a Associação de Pilotos põe a boca no trombone e aí ou não tem a corrida ou ele adequa a pista. Então, hoje em dia, a preocupação com segurança é número 1 em todos os esportes. Os caminhões na etapa de Tarumã, estava até aqui nos bastidores mostrando o vídeo, que é transmissão Bandeirantes também, de uma capotagem de 2 caminhões capotando, parecia capotagem sincronizada na corrida que a gente estava. Aí o pessoal, não, mas o pessoal, o que aconteceu? Eu falei, não, saíram andando, porque o caminhão já tem uma estrutura muito mais segura, o Stock Car também. Então, hoje em dia é bem mais tranquilo você acelerar. Preparado para o impacto, né? Exatamente. Diga uma coisa, como é que você está na temporada de 25? Em que momento nós estamos da temporada? A gente está indo para a última etapa. Eu tive duas etapas que eu não corri. Então, a gente tem 9 etapas na temporada, 2 etapas eu não corri. Uma foi o acidente, né, que foi na quali, então eu acabei nem largando, e outra foi por problemas no caminhão. E todas as etapas que a gente foi, menos uma, a gente foi para o pódio. Então, a gente está bem para as etapas que a gente conseguiu largar. A gente não consegue disputar mais o campeonato justamente porque a gente perde, cada etapa tem 2 corridas. Então, a gente perdeu 4 corridas aí de nem largar. Aí já mas prejudica, para o né? primeiro ano completo, tá muito bom. A gente ganhou corrida esse ano, a primeira corrida noturna. Foi bem legal. A primeira corrida noturna do mundo. A categoria de caminhões no Brasil, ela é a mais rápida do mundo. Tem mais potência, etc. Mas existe uma categoria muito grande na Europa, que roda a Europa, que é o Euro Truck Series. Lá também nunca teve uma corrida noturna de caminhão, aqui foi a primeira, e a gente teve a felicidade de ganhar, que a gente já escreveu o nome na história lá. Que legal. No meio de 41 caminhões de 1.300 cavalos à noite. Um complicador a mais. Noturna essa? Noturna. Essa foi a noturna. Pô, que legal, cara. Parabéns, parabéns. Legal. O que o automobilismo te ensinou para a vida? A gente está chegando aqui nos minutos finais da nossa conversa. Queria que você deixasse esse recado para quem está assistindo. Resiliência, porque principalmente, o pessoal fala determinação, mas a resiliência, porque o automobilismo é um esporte muito frustrante, né? Tem uma hora que você está precisando ganhar uma corrida, está na última volta, estoura um pneu, ou quebra o motor, ou alguém te dá um toque que não podia, detalhe, você né? perde o campeonato, igual 2021, a gente estava lá, a gente perdeu o campeonato com uma roda que soltou, então, que foi decorrente de um toquezinho leve, não, continua na pista, a roda soltou, então a gente perdeu o campeonato na última corrida. Então, você tem que... o automobilismo ensina muito a resiliência a ferro e fogo, mas ensina. Então, se você está há muito tempo no automobilismo, você aprendeu com certeza a não desistir, né? A não desistir. Muito bom. Hugo Cibienha Capixaba, destaque na Copa Truck. Copa Truck você assiste aqui na TV Tribuna Band. Quero agradecer demais a presença do Hugo, passando aqui essas curiosidades. Jamais poderia imaginar que chega a 50 graus, gente, na cabine ali do caminhão, e no carro é um pouco mais quente ainda, né? Quente, porque não entra o vento. Certo. Hugo, obrigado demais, cara. Sucesso e volte mais vezes. É só chamar. Valeu. Obrigado pelo convite. Valeu, pessoal. E fica por aí que daqui a pouquinho tem mais Ponto de Vista. A gente volta já. Ponto de Vista de volta hoje para entender como funciona essa estrutura super importante de um pronto atendimento, essencial para salvar vidas. Comigo aqui no estúdio, a médica doutora Aida Brandão. Doutora, obrigado por estar com a gente, viu? Aceitar o convite. Para mim é um prazer poder estar aqui e compartilhar com vocês um pouquinho. Obrigado mesmo. Queria que a senhora começasse explicando o que define um atendimento de pronto atendimento, de pronto-socorro. Qual a diferença do ambulatorial, por exemplo, para o pronto atendimento? O nome mesmo fala, né? A gente está pronto para atender aquele paciente que precisa em qualquer momento, 24 horas, o acesso dele para o hospital, para a continuidade da assistência da jornada dele é através do pronto atendimento. Então é ter sempre ali um médico
para estar prestes a fazer o atendimento do paciente que precisa de uma urgência ou uma emergência, salvando a vida daquele que precisa naquele momento. Como é que funciona a triagem para a gente poder entender, o pessoal de casa entender o que é prioridade ou como funciona essa ordem de prioridade num atendimento emergencial? Isso, a gente tem vários tipos de triagem, né? A gente tem a mais comum, que é a Manchester, que é quando você, através da aferição dos sinais vitais e da queixa do paciente, você define o que é mais urgente e emergente para você colocar na fila de prioridade. Aí você define por cor, né? O vermelho, que é a situação prioritária, o amarelo, que ele tem um tempinho de 30 minutos para ser atendido, e o verde, um tempinho de 4 minutos, que se entende que é um paciente menos crítico, que ele pode esperar um pouquinho mais para ter aquele atendimento médico. Queria que o senhor explicasse para a gente o que mudou nos últimos anos, em termos de estrutura, protocolos, preparo das equipes, focando principalmente onde a senhora atende, no Meridional. Se a gente puder mostrar também a parceria que existe entre o Meridional e a Best Senior, por que isso é importante e como isso agiliza o atendimento. O que mudou é inovação, tecnologia, né? Cada vez mais o hospital, principalmente a rede Meridional, ela se empenhou em abranger um todo. Ela começou com um hospital, que é o Meridional Cariacica, que é o iniciante. Hoje são 7 hospitais. Então, eles têm interligações, interações. E aí, quando ele tem a interação com o plano de saúde, com a Best Senior, facilita que é um plano regulado diretamente pela rede Meridional, interliga o paciente que procura uma unidade, por exemplo, de São Mateus, e precisa de um cuidado mais específico no Meridional Cariacica, como neurologia, que precisa de um cuidado de cardiologia, de hemodinâmica, e aí essa interface ela acaba sendo regulada internamente e é mais rápido. Então a gente consegue dar uma assistência estadual, né? A rede ela não se restringe só no Espírito Santo, já tem hospitais fora do estado e cada vez mais inovando em tecnologia, em protocolos, em especialidade clínica, né? Hoje a gente tem aí no Meridional Cariacica de plantões uma média de 12 médicos, entre eles pediatria, clínico geral, cirurgião, isso neurologista. De uma unidade, né? De Cariacica. Uma unidade. E assim, o importante da rede, que é um grande inovador, que é rede, são 7 hospitais, mas cada hospital ele tem um foco. Né? A gente tem o hospital, o Meridional Serra, o antigo metropolitano, ele tem serviço de cardiologia muito forte, com cardiologia no seu pronto-socorro. A gente tem o Meridional Vitória, o antigo Santa Úrsula, que tem um serviço fantástico de obstetrícia. Frente ao UFS ali? Isso, acaba sendo a referência para as pacientes obstétricas, o foco dele é isso. Não que ele não esteja preparado para atender as demais especialidades, ele conta com pediatria, clínica, ortopedia, mas ele acaba cada um centrando num foco. E se o paciente precisar entrar, por exemplo, o Meridional Cariacica, focado na neurologia, não tem obstetrícia. Caso, por ser mais perto da casa do paciente, né, naquele momento de socorro, ele precise entrar no Meridional Cariacica, ele tem o primeiro atendimento e aí ele é transferido para uma unidade que tem um suporte melhor, da obstetrícia, no caso, facilmente, porque é uma interligação entre a rede. Isso é muito bom, né? Então isso acaba sendo um inovador, a gente não tem tanta burocracia para esse processo. A senhora falou sobre tecnologia, é claro que nos últimos anos isso vem avançando muito rapidamente e que bom, mas uma coisa que a gente tem que ficar muito atento é o fator tempo também, né? O tempo de se entender que aquilo é uma emergência e de se buscar um local especializado. Esse tempo, ele pode definir, por exemplo, sequelas que podem ficar ou não em determinada situação? Claro, muito bem colocado. Eu vou dar um exemplo da neurologia, tá? Eu sou coordenadora do pronto-socorro do Meridional Cariacica, já tem há quase 5 anos, e o nosso foco, o nosso específico ponto lá é a neurologia. E por quê? Né? Estudos recentes mostram que a cada minuto que você deixa de ser atendido, você perde cerca de 120 milhões de neurônios. Então, segundos, minutos e hora para fazer aquele primeiro atendimento é essencial para evitar sequela, principalmente no quadro de AVC. Se ele tem um atendimento rápido e ele consegue ser diagnosticado e rapidamente ser feita a trombólise ou trombectomia, se for elegível, esse paciente evita uma sequela.
evita o dano maior dele e até salva ele na situação do AVC, que não progride. Então a gente vê muito isso no nosso hospital, a gente abre em média de 25 protocolos, a elegibilidade deles, o tempo efetivo deles de até 120 minutos, ele acaba sendo menos do que isso, a gente consegue atender porque as procuras são cada vez mais um tempo hábil, por divulgações, conhecimento da população. Então é importante, sim, a pessoa em qualquer presença de sinal de urgência ou emergência, procurar o pronto-socorro mais perto, porque numa dor torácica, por exemplo, no infarto, se ele procura um hospital, identifica que esse paciente vai para um CAT, uma angioplastia, um hospital que tem hemodinâmica, ou se não, ele consegue ser transferido para um que tem, salva a vida dele de fazer um infarto fulminante, por exemplo. Chance de sobrevivência está aí, né? Por isso a importância da gente mostrar e colocar aqui no ar essas informações tão importantes que mostram como o atendimento especializado e, claro, a tecnologia, o fator tempo. A doutora está explicando como é que funciona a rotina do Meridional, que trabalha em algumas parcerias, entre elas a parceria da Best Senior. A doutora está explicando exatamente isso, como a tecnologia e o tempo atrelados podem salvar vidas. Doutora, a senhora é muito jovem, falou que está há 5 anos coordenando a neurologia, o pronto-socorro, do Meridional de Cariacica. E nesse tempo, não só nesse tempo de coordenação, mas no seu tempo de profissão, como é que é a rotina de quem trabalha na linha de frente? Puxada, mas ela também são desafios que acabam tendo história para contar. Eu sou médica há 18 anos, comecei na linha de frente assistencial, trabalhei em todas as especialidades, eu comecei no interior, então eu peguei um pouco de experiência de cirurgia, ginecologia, fiz vários partos, pediatria, né? E quando eu vim para Vitória, eu me encantei no mundo da pediatria, fiquei anos fazendo atendimento pediátrico, me especializei na pediatria e acabei sendo puxada para a área administrativa, com um pouquinho de jeito para a gestão, organização, sempre fui levada para ser a líder do plantão, a interina de uma diretora que precisou tirar férias, né? Fui diretora técnica do Estadual Vila Velha, né, pela CESA, já substituí direção técnica do antigo Hospital São Lucas, fui diretora técnica do Pronto Atendimento da Glória e atualmente, há 5 anos, estou na Rede Meridional como coordenadora do pronto-socorro do Meridional Cariacica. Jovem e experiente, como é que faz para manter a calma e a empatia num ambiente com tanta pressão? É gosto, né? Você vê resultado. São desafios diários, mas o resultado que você alcança de ver o paciente sendo atendido, tendo o seu problema resolvido, a satisfação daquele cliente, né? O reconhecimento, isso acaba sendo a cachaça do dia a dia da gente. É paixão pela profissão, né? É paixão pela profissão. Eu falo que desde pequena mesmo, eu falava em ser médica. E diferente do que a gente se vê hoje, né? A medicina antes era ela buscada por ser médica, por querer tratar doença e não pelo dinheiro que a profissão permite e traz, né? Hoje a gente sabe que muita gente escolhe porque é uma única profissão que você já forma com um financeiro garantido. E na minha época não. Então quando eu me formei, eu lembro que eu falava assim, eu quero ser cirurgiã, porque eu quero ver sangue, eu quero ver isso. Acabei sendo levada para uma área mais de assistencial diferente, de humanizada mesmo, em contato com o pessoal, mas que eu me realizei, me encontrei, faço com prazer, gosto de ensinar. A cada médico que eu tenho a oportunidade de colocar no meu pronto-socorro, faço questão de ter um momento com eles, podendo compartilhar a minha experiência, podendo ensiná-los a importância, né? A gente não é fácil, eles falam que eu sou, né, eu cobro, mas tem que cobrar a qualidade, tem que cobrar a responsabilidade. Então eles passam por processos para validação, para eles que eles estão aptos para atender, até para me garantir que o meu cliente, o meu paciente que vai procurar o hospital, ele tem um atendimento humanizado, qualificado. Então a equipe ela é treinada, ela é puxada a orelha, eu estou sempre ali, quem me conhece ali, dos pacientes que já puderam ter oportunidade de falar comigo, apaziguando as situações, conversando e ouvindo os pacientes que são nossos clientes também, para poder sempre tentar fazer um atendimento mais satisfatório para eles.
Doutora, regressiva passou ali voando, tá vendo? Conversa boa é assim, passa muito rápido. Para encerrar, vou lá no início. Eu comecei perguntando exatamente isso, sobre a importância de ter um espaço bem estruturado, como é o caso do Meridional, nessa parceria com a Best Senior. Então vamos reforçar para quem está em casa a importância de ter esse espaço e profissionais capacitados para esse recebimento de urgência. É isso aí. É importante porque a gente oferece um atendimento rápido, a gente tem uma agilidade no processo, 85% são atendidos em até 30, 45 minutos, a gente preza por isso. A gente tem muitas especialidades, nós temos neurologistas, cirurgiões, ortopedistas, pediatras, cardiologistas para oferecer em toda a rede, além de equipes capacitadas como transplante, robótica, a gente tem ali ponto para a gente poder receber um paciente que vem externo. Então, de tecnologia, de especialidade, a gente está sempre preparado para atender da forma melhor possível. Doutora Aida Brandão, muito obrigado por ter vindo, muito jovem, experiente, dando uma aula aqui para a gente sobre a importância de espaços especializados e que possam salvar vidas. O fator tempo é muito importante, a tecnologia e o bom profissional também. Obrigado, doutora, por ter vindo. Volte mais vezes. Obrigada a você. E obrigado a você de casa pela companhia. Ponto de Vista, sempre 2 da tarde, aqui na sua TV Tribuna Band. Até mais. Você assistiu Ponto de Vista. Oferecimento Best Senior. Plano de saúde com os melhores hospitais do estado.